Tudo no mundo fala de sexo, desde os desastres naturais ao bem, ao mal, esses conceitos mentais, a própria vida e a morte. Tem uma informação lá da gnose, o movimento gnóstico. Participei de uma live há pouco tempo, muito interessante, que me recordaram a causa de certos acidentes, como por exemplo, uma residência que pega fogo. Sempre tem uma causa sexual. Eu vou explicar na prática. Eu corroboro com essa informação porque eu tenho um exemplo procedente. Eu conheci um casal que, mais ela do que ele, demonstrava publicamente um ímpeto possessivo sobre aquele homem. Aquele homem desconfortável, né, incomodado publicamente, né, inclusive até empurrava essa mulher que é dada como sua esposa. Era uma possessão declarada, né, ciúmes, né, visíveis, mulher nenhuma podia chegar perto. E aquela mulher gostava de mostrar em público o quanto ela deseja aquele homem. Essa mulher deixa um celular certa noite, né, carregar, ele explode, pum, perde toda a casa que acabaram de construir. Isso demonstra o quanto a questão sexual não se baseia apenas em educação sexual. Vejam, ou na prática. Vejam que o próprio sexo linear, ele não é bem instruído em escolas, só se fala que existe. Não se conhece nenhum sexo biológico, imagina o transmutativo. E existe, e a gente sabe, a gente conhece já o termo Tantra. O que seria o Tantra? Vejam, na natureza, ou você transmuta ou você transforma a energia criadora, que é, por si só, sexual. Se você não transmuta a sua energia sexual, ela tem que ir para algum lugar. Não adianta o celibatário, porque o celibato, ele apenas segura uma bomba. Você pode estar construindo monstros que não são nada puritanos, porque eles vão cobrar tributo. É o que acontece aí, né, ao longo da história, com pessoas, né, em plena abstinência sexual, né, religiosos, e ser assaltados durante a noite com poluições noturnas, ataques de súcubos e íncubos, que são entidades autocriadas pelo homem. O homem cria réplicas mentais. Então, imagine que você um dia foi fornicário, talvez nem nessa vida atual, foi em outra, talvez na que precedeu essa. Hoje você vem, né, e conhece a espiritualidade muito cedo, ou a religiosidade, e você reza, medita. Percebam que essa cópia, que é seu filho mental, te persegue. Você pensa que é um demônio, entre aspas, externo, aleatório, que está ali possuindo ou está lhe perseguindo. Ou é culpa dos outros, né? Alguma energia mental, alguém está me atentando. Mas na verdade, quando você medita, você aciona um chakra específico, um centro no meio da testa, está ligado ao amor búdico. Só que quando você lida com o sutil, você está lidando automaticamente, por estar relacionado ao mesmo local no corpo, com o lóbulo frontal, no cérebro. O lóbulo frontal é dito cientificamente que inibe comportamento. Por exemplo, de você não querer fazer sexo durante, né, o dia, caminhando na rua, quando você vê uma moça ou um moço bonito. Ele filtra a ação, ele barra a atividade. Então já fica uma limitância, porque você está lidando com uma coisa suprema e ao mesmo tempo barrando outra. Mas para que o próprio Tantra, ao contrário do sexo comum e corrente, que é elevado, ele lida com energia e não com excrescência, né, com substância. O que acontece?
quando você vai tentar praticar o Tantra, a mente comum tende a associar a imagens eróticas. Então, se você medita ou ora, você não vai ter, naquele momento, uma ereção, jamais. Por quê? Porque a espiritualidade sempre é associada a fugir das questões materiais, dos desejos, das sensações. Também temos uma informação na teosofia, gente. A queda humana começou na Lemúria. Quem eram os lemurianos? Lemurianos eram seres semifísicos. Até a palavra semi-etéreo veio de lá. Foi o primeiro povo, a primeira raça matriz que começou a fazer cerimônias aos mortos de sua raça. O que eles viam, gente? Como é que era a visão de um lemuriano? É a mesma visão de quando você vai para o astral em projeção ou sonho. Você meio que vê um plano físico, ok? Um espelhamento astral de um plano físico concreto que existe, e um plano astral muito mais nítido. Então o lemuriano vivia como que um sonho. Ele sabia que existia um plano físico, desconfiava, mas ele não o percebia. Então para ele era tipo como se fosse uma fantasia, uma imaginação. Né? O que um psicólogo diria hoje. Não, você está imaginando. Só que com a queda que foi sexual, quando uma suposta Eva experimentou pela primeira vez um desejo, começou a olhar o Adão de outra forma, Eva cai primeiro e puxa Adão. Isso é machismo da minha parte? Não. É uma descrição técnica do que aconteceu segundo a teosofia, a antropogênese. Teve também a cosmogênese, que nós não vamos entrar agora, que também tem todo um teor sexual. Quando você fala Big Bang, singularidade, Manvantara, você está pegando a semente e fazendo-a brotar. Conotação sexual, de novo. Bingo e checkmate. Mas voltando para o lemuriano cai, e agora onde é que ele cai? Para fugir, vejam, a lei que experimentou a espécie humana, que nunca dá certo, baixa ele em frequência, ele começa a ter agora uma capa mais densificada, e basta, gente, para quem acha que nossas viagens astrais são besteirada, fantasia, basta uma projeção astral para se comparar densidade. Bingo, né? Ponto de novo. Já é uma autodescoberta, pelo menos para você saber o que é frequência. O ser humano desce, ganha uma capa carnal, porque ele desrespeitou uma lei, que é o quê? A transmutação. Agora vira transformação. Você está sempre se transformando para trás. Você está ficando cada vez mais velho e vai morrer. O que acontece? Agora acontece o contrário. Agora você está aqui, você desconhece seus fogos internos, sua energia vital, Kundalini, para os hindus, eles conhecem muito bem, né? O coisa que o ocidental só usa como, né, libertinagem, na questão sexual. E agora é fechado o plano astral, e hoje você tem que, né, crer, ou descrer, ou dizer que era fantasia, ou ter uma alucinação, ou um sonho lúcido, ou uma meditação, para você saber que existe o outro plano. Então ficou nebuloso para você o plano espiritual, e na época Lemuri, para você, se fosse um Lemuri, o plano físico era essa coisa fantasiosa. Caímos na matéria, o ponto bindu, que é a consciência que está no etérico do corpo, no étero do corpo, agora está com a consciência física. O que acontece da consciência física? Agora você usa do sexo, aquele transmutativo espiritual, energético, como satisfação dos sentidos. Mesmo dentro dessa satisfação, há entraves. Por exemplo, a ciência diz que o cérebro masculino, veja, gente, que informação interessante. Durante o dia, o homem ele tem o seu cérebro diminuído. Ou seja, ele vai toda a sua energia vital, que é sexual, durante todo o dia. Com a mulher não acontece isso, porque ela tem algo chamado regras. Menstruação, cheia de mês, cheia de lua, que acontece a cada lunação. Ela regula seus hormônios. Então a mulher está sempre ok com seus hormônios, sempre com desejo, sempre aberta. Realmente há uma porta ali.
Esse homem chega no fim do dia, você, mulher, que reclama que seu homem parece, né, ter desamado, né, perdeu o interesse por você, na verdade, ele, por karma masculino, ele perde todos os dias sua energia sexual sem jamais cometer o ato sexual para isso. Também temos, né, a questão do porquê que se morre. Perceba o que acontece no fenômeno da destruição do soma, o corpo. Você vira gás. A carne se torna gás e não pó. O que acontece numa transmutação sexual, gente? Uma transmutação sexual, você pega o sêmen, né, a pedra bruta, né? Como se diz, os anjos tiram pedra na água, ou seja, a pedra a se solver na água e tornar essa água santa, que é o licor seminal, ele também se transforma num gás. Então, se você não transmuta em vida, você não faz bom uso do sexo, o sexto chakra, a natureza te torna gás, ela te rouba a sua energia sexual, que é vital. Percebam isso? Ou você procria e vai criando mais gente para ser sugada pela natureza, porque a natureza ela é programada para se alimentar. Ou ela se alimenta da sua transmutação, da sua energia sexual transmutada, ou ela te rouba toda a energia do corpo no fenômeno da decomposição e morte. Tanto a vida como a morte, então, está relacionada ao sexo, não só a vida, o nascimento. E tudo que nasce morre. Mas não deveria ser. Não deveríamos morrer em lugar nenhum. Inclusive, uma pessoa que transmuta a sua energia sexual, ela não vai ser eterna fisicamente, mas ela podia dar uma sobrevida no seu corpo, porque é mais energia. E isso é visível. Você vê, por exemplo, nos soldados, como eles conseguem investir, atravessar, né, o agreste, serem agressivos, que é o sentido etimológico da palavra. Porque eles são privados do ato sexual, como as modelos, como os jogadores, os atletas, inclusive os animais, né, olímpicos, como os cavalos, os bois, são castrados para que essa energia não seja perdida. Castrado no sentido, inclusive, às vezes nem de extração anatômica, mas de privação ou abstinência desse tipo de ato, vamos dizer, de desperdiçar energia vital. E a causa, gente, dos cataclismas atuais de todos? Voltando lá na Atlântida, na Lemúria, na antropogênese teosófica, percebo que cai o homem na matéria por uma causa sexual, se deixou tomar, a sua visão toda foi tomada por desejo. Agora esse plano se fecha na tentativa frustrada novamente da lei ou divindade de te afastar da forma do desejo. Hoje a gente não vê o que é o desejo, mas agora você tem toda a sensação física. O que acontece nisso? Um cataclisma, um fim, um reset ou reiniciação do planeta Terra. Esse homem lemuriano evolui ou involui, né? Vai saber, regride, se torna agora o Atlante e começa a criar tecnologia. E isso fica resíduos. E acontece hoje de novo. Esse Atlante foi afundado pelas águas da vida, tem também conotação sexual. Hoje temos o ariano, que nasceu desse resultado. E o que acontece? Hoje, na nossa pseudo-modernidade, que a gente chama, né, de progresso, nós produzimos resíduos, lixo. Nós contaminamos com resíduos químicos, com gases tóxicos, venenosos, a nossa natureza, que também é um corpo. É como se você tivesse incomodado, você se sacode, né? Uma coceira, um machucado. A terra também sente dor. E ela também é um ser, é a mãe terra. E agora estranhamos, né, todas essas notícias diárias. Sul do Brasil, queimadas no centro do Brasil, Vietnã abaixo d'água, China, etc. e tal. Por quê, gente?
como acontece nos Emirados Árabes, vamos pegar o efeito borboleta. O camarada vai lá, inventou uns foguetes que dissipam as nuvens deles, para que lá não aconteça nenhuma catástrofe. Para onde vêm as nuvens? Vêm para nós. Então não adianta você se resolver, vamos dizer, não quero nem pensar em sexo. Quem diz que não quer nem pensar em sexo, tem todo o sexo dentro de si. Tanto é que você mesmo é um produto, né, de uma baita de uma libertinagem. Então percebo por alguns momentos que tudo é sexo, gente. Tudo. Até quando você vai negar, por exemplo, a política. Eu nego esse partido porque ele é de direita, eu persigo esse porque ele é de esquerda. O vermelho e o azul ainda tem conotação dual, gente, polar. É homem e mulher. Ah, aquele aspecto chauvinista da direita e aquele aspecto feminista da esquerda. Ok? Tudo é sexo. Você, só por falar, você está criando com a voz. Então, o que você vai pensar agora sobre sexo? Base vivencial a todos.